ou Jesus Cristo é a única esperança. Este tema, como já foi muito bem colocado há poucos minutos pelo pastor Brandão, pelo pastor Milton, tem servido como uma síntese, vamos dizer assim, uma síntese, um resumo da mensagem que nós, batistas brasileiros, temos proclamado neste país desde quando aqui foi iniciado o movimento batista, em 1871, no dia 10 de setembro. Este é o ano do sesquicentenário da primeira igreja batista organizada em solo brasileiro. É o sesquicentenário, 150 anos do movimento batista no Brasil, e durante todo este período nós podemos dizer que a proclamação tem sido esta: Jesus Cristo é a única esperança. E de fato é, ele é a única esperança. Vamos pensar agora numa quinta-feira, dia 23 de maio de 1963, na cidade do Salvador, no estado da Bahia, na Igreja Batista Sião. As três missões que operavam no Brasil, Missão Equatorial, Missão do Norte, Missão do Sul, da Junta de Richmond, estavam realizando a sua conferência anual, com a presença de alguns líderes da própria Junta de Richmond e também com a presença do então presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Dr. Rubens Lopes. Ele foi convidado para trazer uma mensagem aos missionários, às missões ali representadas. E naquela ocasião, ele trouxe um sermão que hoje, olhando com o recuo da história, vai nos dizer que um movimento novo aconteceu entre os batistas do Brasil, da América Latina e de todo o mundo. O sermão dele foi intitulado Neopioneirismo, e foi uma convocação para que nós, batistas brasileiros, naquele momento histórico, naquela época, vivêssemos um novo momento de pioneirismo no país, através da proclamação do Evangelho, de uma maneira renovada, de uma maneira ainda mais dinâmica, que nós procurássemos, por todos os meios possíveis, e usando toda a tecnologia daquela época, que procurássemos proclamar Cristo a única esperança. E o pastor Brandão nos apresentou há pouco um quadro que era usado e era fixado nas casas, nas igrejas, em todo o território nacional. Cristo a única esperança. Então, quando hoje eu vejo Jesus Cristo é a única esperança, não há como dissociar da minha memória aqueles fatos que marcaram tão profundamente a obra batista no Brasil. Tanto assim que hoje, décadas depois, mais uma vez estamos nos voltando ao que voltamos nos anos 90, falando sobre o Senhor Jesus Cristo como a única esperança. E durante aquele período, em 1963, a partir daquele sermão, neopioneirismo, que impressionou, impactou os representantes da Junta de Richmond no Brasil, entre eles estava o Dr. Frank Means, que respondia por toda a área da América do Sul dentro da estrutura da Junta de Richmond. Aquele sermão, durante aquele ano de 63, produziu um sem número de articulações da liderança batista brasileira para que a ideia de um neopioneirismo, de uma campanha nacional de evangelização, pudesse, de fato, acontecer. Em 1964, então, com a nossa Assembleia da Convenção Batista Brasileira na cidade do Recife, os momentos da convenção foram usados também para que o Espírito Santo falasse aos mensageiros e, com uma grande postura de entusiasmo, a ideia da campanha nacional de evangelização Cristo, a única esperança, foi aprovada naquela Assembleia. E o presidente da Convenção Batista Brasileira, agora também o presidente
da campanha nacional de evangelização. Pastor Rubens Lopes lançou-se de imediato a proclamar essa palavra às nossas autoridades, começando com o presidente da República e depois com os governadores de estado, com assembleias legislativas estaduais. Ele teve a ocasião de entregar uma Bíblia à Sua Excelência, o senhor presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, naquela época, e um exemplar da Palavra de Deus também a cada governador de estado. Ele também proclamou Cristo a única esperança em cada tribuna de assembleias legislativas estaduais. E com isso, as nossas autoridades foram informadas de que os batistas brasileiros estávamos numa campanha, numa mobilização de neopioneirismo, isto é, um novo ímpeto de evangelização que nós estávamos, naquele momento, realizando. E aquele ano de 1964 veio, então, a resultar da nossa Assembleia da Convenção Batista Brasileira, a de número 47, que foi realizada na cidade de Niterói, na última semana de janeiro de 1965. E o ponto culminante daquela Assembleia foi o final de semana do sábado 30 e o domingo 31 de janeiro de 1965. No sábado, dia 30, houve o desfile batista no centro da cidade do Rio de Janeiro. Dezenas de milhares de batistas saindo da Praça da República, que nós também conhecemos no Rio como Campo de Santana, caminhando pela Avenida Presidente Vargas, depois Avenida Rio Branco, indo até o Castelo, para uma concentração evangelística. Porque a ideia era esta: neopioneirismo queria dizer novo ímpeto de evangelização. Todas as oportunidades aproveitadas nesse sentido. E depois, no domingo à tarde, daquele dia 31, o último dia de janeiro de 1965, o estádio do Maracanã, que 5 anos antes, no encerramento do 10º Congresso da Aliança Batista Mundial, havia recebido cerca de 150 a 200 mil pessoas que foram ouvir o jovem evangelista Billy Graham, com seus 42 anos de idade, interpretado de maneira magnífica, como a história bem o registra, pelo doutor João Filson Sorém, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio, e que acabara de ser empossado como novo presidente da Aliança Batista Mundial. 5 anos depois, no dia 31 de janeiro de 1965, lá estavam, segundo estatísticas da hora, daquele momento, cerca de 150 mil pessoas. Algo extraordinário. Quando, de maneira oficial, foi lançada a campanha nacional de evangelização Cristo, a única esperança. Eu tenho aqui a primeira página de um jornal batista de abril daquele ano, não sei se será possível vocês verem, vou trazer o mais perto possível. Aqui vocês podem ver o pastor Dr. Rubens Lopes trazendo uma palavra ao grande plenário, ele como presidente da convenção e presidente da campanha nacional de evangelização. E então, nesta capa está colocada de maneira completa a frase dele para o lançamento da campanha. No momento desta foto, ele está dizendo: no instante solene em que realiza-se no estádio do Maracanã, o maior estádio do mundo, o lançamento oficial da campanha nacional de evangelização. De começo, ela era apenas um desafio. Hoje,
ela é um desafio aceito pelo povo batista brasileiro. O povo batista do Brasil vai começar a sua marcha batida, para dizer ao Brasil, numa extensa linha de frente, que há de ocupar o território nacional inteiro, que Cristo é a única esperança. E aí ele disse: está lançada neste momento a campanha nacional de evangelização. E nas semanas que antecederam ao grande evento, aqui está o cartaz enorme, os outdoors, os painéis que foram usados naquela época. Cristo, a única esperança, saindo de dentro do estádio do Maracanã, e depois a data e o horário, dia 31, às 15 horas. Eu tenho aqui também, e vou tentar mostrar para os irmãos neste momento, algumas fotos do que foi aquele desfile no sábado, se isto for possível aqui. Gostaria só que vocês tivessem uma ideia daquele final de semana que marcou época para a nossa história como batistas brasileiros e para quantos tivemos a oportunidade de participar, porque foi algo assim incrível. Eu estava com 14 anos e meio de idade, fui com a caravana paulista para o Rio de Janeiro para assistirmos à convenção. Fiquei com meu pai hospedado lá em Niterói, no lugar reservado para os homens, se não me falha a memória, num colégio, não sei se era o Colégio Batista ou se era o Instituto Abel. E depois nós tivemos, mas a minha mãe também estava com as minhas irmãs, participando da mesma assembleia e dos mesmos eventos. Mas um evento assim extraordinário, mas extraordinário mesmo, aquele desfile fora do comum. Eu estou aqui tentando colocar, porque no que eu mudei de página do iPad, as fotografias saíram de onde elas estavam. Mas se eu encontrar, eu quero apresentar. Muito bem, aqui está parte daquilo que o pastor Brandão nos mostrou. Isto aqui foi usado de maneira intensa e extensa em todo o território nacional naquela época, nas igrejas, nos colégios batistas, nas residências. Além disso, em todas as nossas estradas, vamos assim dizer, pelo território nacional, a equipe da Juventude Batista Brasileira pintou. Hoje, possivelmente impossível de se fazer, porque a legislação já mudou de lá para cá, mas colocou-se Cristo, a única esperança. Por onde você andava por este Brasil, você iria ver Cristo, a única esperança. A Juventude Batista Brasileira fez isto. Mas foi, irmãos e irmãs, um desfile maravilhoso, uma concentração maravilhosa que nós tivemos, e aquilo representou para nós, batistas brasileiros, mais uma vez, o nosso neopioneirismo. A partir dali, nós fomos para as Américas, porque a campanha nacional de evangelização, em 65, ela inspirou os batistas latino-americanos a realizarem a campanha das Américas com o mesmo tema: Cristo, a única esperança. Isso em português, espanhol e francês. E o pastor Rubens Lopes foi o presidente da campanha das Américas. E por todo este território latino-americano e também norte-americano, portanto, das Américas, Cristo, a única esperança, foi proclamado. Mais uma vez, português, inglês, espanhol e francês. Uma tremenda mobilização, algo extraordinário. Lembro-me do sermão dele pregado à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Naquele ano, eu ouvi, anos depois, naturalmente, o sermão que ele proferiu, em que ele levou o mesmo desafio do neopioneirismo àquela convenção, que, diga-se de passagem, como as demais convenções batistas em todo o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, todo o continente americano deu apoio nas suas convenções batistas
locais. Então, a campanha das Américas foi algo igualmente extraordinário. E, posteriormente, o próprio pastor Rubens Lopes levou a uma das reuniões da Comissão Executiva da Aliança Batista Mundial a ideia de uma campanha mundial de evangelização, o que aconteceu no quinquênio de 1970 a 1975. Em termos da Aliança Batista Mundial, o título não foi Campanha Mundial de Evangelização, mas foi Missão Reconciliação através de Cristo. Então, Cristo, a única esperança, como lema, como tema, foi usado para a Campanha Nacional de Evangelização e para a Campanha das Américas. Para o movimento de evangelização através da Aliança Batista Mundial, foi missão de reconciliação através de Cristo. Mas o impacto foi extraordinário. Então, durante aquele período, vamos assim dizer, de 65 a 75, os batistas brasileiros, batistas de toda a América e batistas de todo o mundo, falando a mesma linguagem, proferindo a mesma mensagem: Cristo, a única esperança, ou reconciliação através de Cristo. Agora, isso nasceu no território brasileiro, a partir da nossa campanha nacional de evangelização. Então, este tema da campanha de missões nacionais 2021 está profundamente, mas profundamente arraigado no DNA de todos nós batistas do Brasil. Estou pensando agora na Convenção Batista Brasileira, estou pensando agora na Convenção Batista Nacional, estou pensando agora na Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Este nosso DNA batista está com este tema: Jesus Cristo é a única esperança, profundamente arraigado, porque nós proclamamos isto de maneira extraordinária e em todos os segmentos da sociedade. Todos eles foram atingidos pela nossa mensagem. Então, os